Bem-vindo a mais um Estrelando. Dando continuidade à entrevista da semana passada, a minha entrevistada é Celisa Beranger, astróloga, pesquisadora do Rio de Janeiro. Nós vamos falar sobre diversos temas muito interessantes. E logo depois você ainda fica com Céu Aberto com Márcia Bernardo e Dicas do Estrelando. Não saiam daí. Aqui ao meu lado, Celisa Beranger. Como já dito no primeiro programa, ela que é do signo de Câncer, tem um ascendente em Capricórnio e a lua no signo de Escorpião. Celisa é arquiteta, escritora, proprietária da escola Espaço do Céu no Rio de Janeiro. Atualmente ela é presidente do SINAGE e participa anualmente de congressos tanto no Brasil quanto no exterior. Não é isso? Celisa é uma grande pesquisadora e nós vamos dar continuidade, lembrando que nós estamos gravando aqui na Escola Gaia durante o evento 17º Encontro Anual de Astrologia, promovido pela Escola Gaia em São Paulo, aqui do nosso amigo Robson Papaléu. E nós vamos dar continuidade à entrevista falando sobre o 13º signo. Pois é. Há quantos anos você não escuta falar como eu, 20 que a astrologia anos. está errada? Há 20 anos, volta e meia, essa história retorna, dizendo que a astrologia está errada porque ignora o signo de Ofiucos. Ofiucos não é um signo, é uma constelação. Sim. Na verdade, ele não fez parte das constelações que foram definidas como na faixa do zodíaco, que deram origem aos signos, embora nunca tivessem coincidido. Porque cada constelação é de um tamanho e os signos são todos iguais. Mas os astrônomos, de 20 anos para cá, resolveram considerar que o Sol passa 7 dias na constelação de Escorpião e 23 na de Ofiucos. Se a gente olhar o céu, Escorpião ele tem uma ponta na eclíptica e Ofiucos tem um pé na eclíptica. Então, na eclíptica mesmo, que é o caminho aparente do Sol, todos os dois têm uma estrela lá, mas nenhum está exatamente na eclíptica. Quer dizer, Escorpião está para baixo e Ofiucos está para cima. É uma questão de observar, mas isso é constelação. Não tem nada a ver com o signo. Não existe qualquer possibilidade de um 13º signo na astrologia tropical, porque ela é baseada nos pontos dos equinócios, dos solstícios, que a gente chama 0 de Áries, 0 de Câncer, 0 de Libra e 0 de Capricórnio, e que coincide quando o Sol entra nesses pontos com a mudança de estação. Então ela é o que a gente diz uma astrologia tropical e natural. E, na verdade, a partir desses pontos, você vai ter cada trecho dividido por 3, vão entrar mais 3 signos. Sim. Então, ela é matemática, intelectual, virtual. É a primeira criação do homem. Então, não tem como botar mais nada ali. O que acontece? As constelações se movem em função da precessão dos equinócios por trás do signo. Por exemplo, se a gente tinha em 5.600 a.C., a constelação de Gêmeos. Por volta de 4.000, era a constelação de Touro. Por volta de 1.500, a constelação de Áries. Por volta de 1.000, a constelação de Peixe. Ainda estamos nela. Sim. Quer dizer, daqui a uns 500 anos, a constelação de Aquário. Pois é, aí você está entrando num tema interessante também que é bastante discutido sobre a era de Aquário, né? Muitas pessoas falam que nós já estamos vivendo a era de Aquário, às vezes pessoas que nem estudam astrologia, né? Pessoas que leram num livro de 1960, 1970, que quando surgiu esse papo nós estamos vivendo... Desde essa época se fala da era de Aquário. Justamente, e para poder assim, deixar mais claro isso, até porque a nossa astrologia não é esse zodíaco, né, que é utilizado. Né? Não, na nossa astrologia é um zodíaco fixo. Esse zodíaco fixo, curiosamente, quando ele foi fixado, nem era o ponto 0 de Áries, que era o começo, era 8 de Áries. Mas Hiparco, o chamado pai da astronomia, é que fixou no 0. Isso mais ou menos no século II a.C., mas só começa a ser usado lá pelo século IV. Para que ele fixou? Para facilitar a medida da posição dos astros. Então, nós realmente, se a gente parte desse princípio, a era de Aquário entraria somente... Não, a era de Aquário, além do mais, é muito difícil determinar um dia, né? Não vai existir um dia. Porque, como eu falei, você tem um espaço entre a constelação de Aquário e a constelação de Peixe. Quer dizer, não, existe uma coisa que se chama Ayanança,
que é a diferença entre o ponto fixo, que seria para nós o zero de Áries, e a constelação. Então, isso estaria por volta lá de 5 de Peixe em relação à constelação. Então, a gente vai encontrar quem utiliza o zodíaco sideral, que é o zodíaco das constelações, que é diferente, ele vai começar a partir desse ponto da constelação de Peixes. E uns vão dividir em 12 partes iguais. Quer dizer, o que muda é apenas o ponto de referência. Para nós, não tem mudança. Ele foi fixado e ali ele está. Agora, se os zodíacos são fixos e as constelações são móveis, isso não quer dizer nem que um está errado, nem que o outro está errado. Existem dois. E tem uma questão também, né, Celisa? Então nós podemos dizer, afirmar até, nós estamos com essa mescla de peixes com aquário, né? Nós estamos numa transição. E nem se definiu ainda aquário e nem se saiu ainda de peixes. Nem você vê uma referência importante da questão de peixe. No próximo bloco você vai ver qual é essa diferença. Não saia daí, a gente volta já já. Apoio. Euro, materiais para construção e reforma. Praça dos Andradas 110, em Santos. O curso de síndico profissional, aparentemente, é voltado apenas a quem quer ser síndico ou para quem já é síndico. Mas, na verdade, é para todos os que moram em condomínio ou que trabalham nele, ou até mesmo o administrador. Por quê? Porque aquilo que nós passamos ali no dia a dia, na parte de legislação civil, legislação trabalhista e outros ensinamentos e compreensões que o síndico deve ter, serve para todo mundo, até mesmo para as pessoas que não habitam em condomínio, mas trabalham nele. Então é importante, marque na sua agenda, todo mês nós temos o curso de síndico profissional, visite o nosso site lá, que é o www.sicom.org.br, para que você possa ter maiores conhecimentos e possa se inscrever no curso. Olá, eu sou Andréa Vilens, terapeuta holística, e hoje eu vou passar para vocês um pouco sobre o meu trabalho. Eu atuo com diversas técnicas vibracionais, dentre elas os florais da Amazônia, que vem auxiliando muitos meus pacientes devido à vasta gama da nossa mãe natureza. Além dos florais, estudando meus pacientes caso a caso, tenho percebido neles melhoras surpreendentes em função do auxílio dos elfos e dos amigos das matas, os quais me possibilitam encontrar em meio às matas as essências das ervas que são encontradas especialmente para cada paciente, as quais são projetadas em forma de energia sobre os seus corpos físico, mental, emocional e espiritual. Espero que você tenha gostado dessa dica e estou à sua disposição. Muita paz e muita luz a todos vocês. Voltamos ao segundo bloco, minha entrevistada Celisa Beranger. Estamos falando sobre signos e constelações e justamente nessa transição que a gente está falando de peixes para aquário, né? Que nós deixamos Exatamente. no ar. É porque, na verdade, quando há essa mudança, há um enfoque cultural, econômico, religioso para a humanidade. Então, por exemplo, você vê, o cristianismo foi criado no começo da Era de Peixes. Nos últimos anos começou a ter muitos problemas. Então isso já mostraria um final da Era de Peixes e uma transição para a Era de Aquário. E a gente fala que essa questão da Aquário pode ficar muito mais forte a partir de 2020, quando nós vamos ter dois planetas, Júpiter e Saturno, fazendo um encontro em Aquário, no grau 0. E a partir dali, porque Júpiter e Saturno eram considerados pelos antigos os cronocratores, os marcadores do tempo. Sim. E eles tinham um ciclo que dura da ordem de 800 anos. Como se eles fazem conjunções a cada 20 anos?
Mas os antigos descobriram uma característica de que eles se encontram durante 9 ou 10 conjunções num elemento. Então, nós estamos fechando, desde 1842, eles faziam conjunções no elemento terra. A última foi... Em 1982, eles fizeram uma conjunção em Libra. E em 2000, uma conjunção em terra para fechar o ciclo. Aí, 2020, então eles fecham um ciclo de conjunções em terra, que é um tempo materialista, questões ligadas a poder, a importância do poder, e vão abrir um ciclo de 180 a 200 anos de conjunções em ar, que eu acho que tem uma tendência mais humana, menos materialista, de valorização do intelecto, de valorização das relações e de importância ao humano e não ao material. Então, aí é que eu digo, poderá ficar um pouco mais clara essa transição para Aquário, que eles vão fazer a conjunção em 0 de Aquário. Você falou que acontece em dezembro de 2020, mas antes a gente passa pela conjunção de Júpiter, Saturno e Plutão em Capricórnio. Ainda em Capricórnio. 3 planetas em Capricórnio é bastante relevante, como aconteceu em 88, 89, que era Saturno, Urano e Netuno, isso, Urano, Netuno, que a gente teve Saturno. Grandes mudanças na política mundial. A Alemanha Oriental e Ocidental se uniram, em compensação, a União Soviética se desmantelou. Então, deve haver alguma coisa importante com essa tríplice conjunção para 2020. Para 2020. Então, vai haver... Não quer dizer que tenha que ser em 2020. Em 2020 é a marca. Entendeu? Que aí você vai ter um estélio em Capricórnio em dezembro, tem um eclipse do Sol em 26 de dezembro, que vai abrir essa história para 2020. 2020 começa com esse eclipse do Sol. Depois você vai ter em janeiro, se mantém essa concentração de planetas em Capricórnio. Depois Marte vai entrar em Capricórnio também. Aí você pega 4 planetas exteriores em Capricórnio: Marte, Júpiter, Saturno e Plutão. Então, essa questão Capricórnio, que também fala da natureza, de questões geológicas, além de questões políticas. Então, a gente diz que 2020 é um ano de uma grande mutação. Mas quem vai provocar essa grande mutação, finalmente, é essa conjunção de Júpiter e Saturno em 0 grau de Aquário. Então, para nós, astrologicamente, 2020 é uma marca do século XXI. Você hoje está presidindo o Sindicato dos Astrólogos do Rio de Janeiro, né? Está promovendo agora um evento no mês de novembro, não é isso? 4, 5 e 6 de novembro é o encontro nacional com uma participação internacional da astrologia brasileira. Quer dizer, o Robson sempre faz um encontro importante aqui na Gaia, antes da gente, São Paulo, e nós fazemos no Rio de Janeiro. O Sinarge tem essa tradição já desde 1996 de fazer, quer dizer, houve uma interrupção, a gente está no 18º Simpósio Nacional, porque 2 anos houve uma interrupção, mas de promover um encontro de astrólogos, de estudantes de astrologia, não só para valorizar a astrologia, mas também para promover um intercâmbio, que isso é muito importante. E a gente começou a trazer pessoas de fora para, de alguma maneira, ampliar um pouco esse intercâmbio. Desde que eu comecei a ir para fora, Você fez a troca também. Mais uma vez, meu amor, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, obrigado foi mesmo. Um prazer. O prazer foi todo nosso aqui. Não saia daí, a gente volta já já. Nesta semana, o céu apresenta tensões. E isso significa que aqui na Terra é um período de perturbações em situações e entre as pessoas. No dia 1º de setembro, temos um eclipse solar no signo de Virgem. Então, mais cuidado e atenção nesse dia, porque o eclipse tende a acentuar muitas coisas. Mercúrio, que é o astro da comunicação, dos contatos, dos documentos, das negociações,
entra no movimento retrógrado, o que pode trazer atrasos e um pouco de confusão nesses assuntos. Mas, em compensação, ele é muito bom para que a gente se analise e repense algumas coisas na vida. O Estrelando está terminando e a mensagem final fica por conta da entrevistada da Celisa Beranger. A minha mensagem é sugerir que as pessoas olhem para o céu. Na verdade, a gente fala que planeta não pisca, estrela pisca. E principalmente quando a Lua está junto de um planeta, é uma grande oportunidade de observar o planeta. Isso é verdade. Muito obrigado, Celisa. Eu Muito que obrigado. agradeço. Uma ótima semana a todos. Sicom, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves 472, telefone 33263083, sicom.org.br.